Audiência Geral de 1º de março de 2006, quarta-feira de cinzas, a Quaresma, um itinerário de reflexão e de intensa oração. Amados irmãos e irmãs, começa hoje com a liturgia da quarta-feira de cinzas, o itinerário quaresmal de 40 dias, que nos conduzirá ao Tríduo Pascal, memória da paixão, morte e ressurreição do Senhor, cerne do mistério da nossa salvação. Este é um tempo favorável em que a Igreja convida os cristãos a tomar consciência mais viva da obra redentora de Cristo e a viver com maior profundidade o próprio batismo. Com efeito, neste período litúrgico, o povo de Deus, desde os primórdios, alimenta-se abundantemente da Palavra de Deus, para se fortalecer na fé, percorrendo toda a história da criação e da redenção. Na sua duração de 40 dias, a Quaresma possui uma indubitável força evocadora. De fato, ela tenciona recordar alguns acontecimentos que cadenciaram a vida e a história do antigo Israel, voltando a propor-nos também a nós o seu valor paradigmático. Pensemos, por exemplo, nos 40 dias do dilúvio universal, que terminaram com o pacto de aliança estabelecido por Deus com Noé, e assim com a humanidade, e nos 40 dias de permanência de Moisés no Monte Sinai, aos quais se seguiu o dom das tábuas da lei. O período quaresmal quer convidar-nos, sobretudo, a reviver com Jesus os 40 dias por ele transcorridos no deserto, rezando e jejuando, antes de empreender a sua missão pública. Hoje, também nós fazemos um caminho de reflexão e de oração com todos os cristãos do mundo, para nos dirigirmos espiritualmente ao Calvário, meditando os mistérios centrais da fé. Assim, preparar-nos-emos para experimentar, depois do mistério da cruz, a alegria da Páscoa da ressurreição. Realiza-se hoje, em todas as comunidades paroquiais, um gesto austero e simbólico, a imposição das cinzas, e este rito é acompanhado por duas fórmulas significativas, que constituem um apelo urgente a reconhecermos-nos pecadores e a voltarmos para Deus. A primeira fórmula diz: lembra-te que és pó e em pó hás de tornar. Gênesis 3:19. Estas palavras tiradas do livro do Gênesis evocam a condição humana posta sob o sinal da caducidade e do limite e tencionam levar-nos a depositar de novo toda a esperança somente em Deus. A segunda fórmula inspira-se nas palavras pronunciadas por Jesus no início do seu ministério itinerante: convertei-vos e crede no Evangelho. Trata-se de um convite a lançar, como fundamento da renovação pessoal e comunitária, a adesão firme e confiante ao Evangelho. A vida do cristão é vida de fé, alicerçada na Palavra de Deus e por ela alimentada. Nas provações da vida e em cada tentação, o segredo da vitória consiste em ouvir a palavra de verdade e em rejeitar com determinação a mentira e o mal. Este é o programa verdadeiro e central do tempo da Quaresma: ouvir a palavra de verdade, viver, dizer e cumprir a verdade, rejeitando a mentira que envenena a humanidade e constitui a porta de todos os males. Portanto, nestes 40 dias, é urgente voltar a ouvir o Evangelho, a palavra do Senhor, palavra de verdade, para que em cada cristão, em cada um de nós, se revigore a consciência da verdade que lhe foi oferecida, que nos foi dada, a fim de que ele a viva e dela se torne testemunha. A Quaresma impele-nos a isto, a deixarmos que a nossa vida seja imbuída pela Palavra de Deus e, assim, a conhecermos a verdade fundamental: quem somos, de onde vimos, aonde devemos ir, qual é o caminho a empreender na vida. E assim, o período da Quaresma oferece-nos um percurso ascético e litúrgico, que, enquanto nos ajuda a abrir os olhos para a nossa debilidade, nos faz abrir o coração ao amor misericordioso de Cristo. O caminho quaresmal, aproximando-nos de Deus, permite-nos ver com os olhos novos os irmãos e as suas necessidades. Quem começa a ver Deus, a contemplar o rosto de Cristo, vê com outros olhos também o irmão, descobre o irmão, o seu bem, o seu mal e as suas necessidades. Por isso, a Quaresma, como escuta da verdade, é um momento favorável para se converter ao amor.
Porque a verdade profunda, a verdade de Deus, é ao mesmo tempo amor. Convertendo-nos à verdade de Deus, devemos necessariamente converter-nos ao amor. Um amor que saiba tornar própria a atitude de compaixão e de misericórdia do Senhor. Como desejei recordar na mensagem para a Quaresma, que tem como tema as seguintes palavras evangélicas: Jesus, ao ver as multidões, encheu-se de compaixão por elas. Conscientes da própria missão no mundo, a Igreja não cessa de proclamar o amor misericordioso de Cristo, que continua a dirigir o olhar comovido aos homens e aos povos de todos os tempos. À vista dos tremendos desafios da pobreza de grande parte da humanidade, escrevi na citada mensagem quaresmal: a indiferença e o encerramento no próprio egoísmo apresentam-se em contraste intolerável com o olhar de Cristo. O jejum e a esmola, juntamente com a oração, que a Igreja propõe de modo especial no período da Quaresma, são uma ocasião propícia para nos conformarmos àquele olhar, ao olhar de Cristo, e vermos-nos a nós mesmos, a humanidade e os outros com este seu olhar. Com este espírito, entramos no clima austero e orante da Quaresma, que é precisamente um clima de amor ao irmão. Sejam dias de reflexão e de intensa oração, em que nos deixemos orientar pela palavra de Deus, que a liturgia nos propõe abundantemente. Além disso, a Quaresma seja um tempo de jejum, de penitência e de vigilância sobre nós mesmos, persuadidos de que a luta contra o pecado nunca termina, porque a tentação é realidade de todos os dias e a fragilidade e a ilusão são experiências de todos. Enfim, através da esmola e dos gestos de bem ao próximo, a Quaresma seja ocasião de partilha sincera dos dons recebidos com os irmãos e de atenção às necessidades dos mais pobres e abandonados. Que neste itinerário penitencial nos acompanhe Maria, a Mãe do Redentor, que é mestra de escuta e de adesão fiel a Deus. A Virgem Santíssima nos ajude a chegar purificados e renovados na mente e no espírito, à celebração do grande mistério da Páscoa de Cristo. Com estes sentimentos, formulo a todos vós os votos de uma boa e fecunda Quaresma.